Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 17 e 18. Hoje eu quero falar sobre o tema Ele morreu, mas vive. Ele morreu, mas vive. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quantos dizem glória a Deus? Diga comigo: Senhor, fala com a gente. Amém. Podem sentar, amados, os que puderem sentar, e vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Nós estamos numa noite muito especial, que é a noite da celebração da ceia do Senhor. E hoje pela manhã, esta frase, esta palavra amanheceu comigo: Ele morreu, mas vive. E enquanto eu refletia ao longo do dia, para poder compartilhar com os irmãos esta palavra, em algum momento me saltou ao coração esse texto, quando João, chamado de o apóstolo do amor, está exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, na verdade, era utilizada como prisão para os criminosos mais perigosos daquele mundo, daquele cenário. A função, o que eles faziam enquanto estavam na ilha de Patmos era talhar pedras. Periodicamente, poderia ser semestral, poderia ser anual, um navio encostava para que estes presos colocassem estas pedras no navio, e aí se deixavam alguns alimentos, e estas pedras eram utilizadas para a pavimentação das estradas do império. Não havia data para isso. Se a comida terminasse, eles tinham que se virar com aquilo que a ilha permitia colher, correr atrás, caçar e assim por diante. Quando João foi desterrado para a ilha de Patmos, diz o historiador, João já era um idoso, na casa dos seus 90 anos. E ele foi preso por causa do Evangelho de Cristo. Antes de ser levado para a ilha de Patmos, João foi jogado numa caldeira de azeite, fervendo, por ordem do imperador. Resgatado ainda vivo, foi sentenciado ao exílio. Algum historiador menciona que João permaneceu na ilha de Patmos entre 5 e 8 anos. Mas é na ilha de Patmos que João tem a sua experiência mais poderosa. Eu gosto sempre de ressaltar que João foi o único apóstolo que permaneceu ao pé da cruz até o último suspiro do Mestre. Agora João tem o privilégio de ser o único que vê o Mestre glorificado, pois enquanto ele está na ilha de Patmos, ele mesmo testemunha nesse texto e nos versículos anteriores: eu ouvi uma voz como de trombeta que falava comigo, e virei-me para ver quem era.
e vi um semelhante ao Filho do Homem. Os seus cabelos eram brancos como a branca lã, os seus olhos eram como chama de fogo, o seu rosto resplandecia como o sol na sua força. A sua língua, diz João, era como espada afiada de 2 gumes, e a sua voz como a multidão de muitas águas. E ele estava vestido numa veste talar, resplandecente. Isto tudo está no capítulo 1 do Apocalipse. Os seus pés eram como latão reluzente tirado da fornalha. É nesse momento que João diz: quando eu o vi, eu caí aos seus pés, como morto. Mas ele me tocou com a sua destra e disse: não temas, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo, pelos séculos dos séculos. A doutrina da redenção trata da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, bem como do resgate do homem decaído do seu estado de pecado. Quando Isaías fala desse assunto, 700 anos antes de acontecer, no capítulo 53, Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Pois foi saindo como renovo. De repente, Isaías começa a descrever a missão, o ministério, a caminhada e o desafio do Messias, e Isaías declara: foi crescendo como renovo, como raiz de terra seca. Isaías está mencionando a aridez espiritual que dominava o mundo, quando Jesus se apresentou como o Cordeiro que veio para morrer pelos nossos pecados. Boa parte das pessoas pensam na morte de Jesus apenas de quando em vez. Na semana da Páscoa, por exemplo, quando a televisão investe em filmes de crucificação. Alguns cristãos mais fervorosos lembram da crucificação de maneira bem superficial, no dia da Santa Ceia, por exemplo. O que eu quero destacar contigo nesta noite é o processo pelo qual Jesus passou por mim e por você, a morte à qual ele se submeteu. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana. E achado na forma humana, assumiu a condição de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A razão pela qual Paulo pesa as palavras para dizer e morte de cruz, é que a morte de cruz era considerada a pior das mortes sob tortura, utilizada pelo Império Romano para punir e esmagar as suas vítimas, os réus da sua sentença. Jesus aceitou padecer por nós. Isaías diz no capítulo de número 53, versículo de número 6, que ele era homem de dores. Versículo 3, ele era homem de dores. Eu quero compartilhar com você muito rapidamente algumas dores que Jesus sofreu por tua causa, por minha causa,
por nossa causa. Na descrição do profeta Isaías, a primeira dor que Jesus sofreu é o que eu chamo de dor social, ou a dor da rejeição. Isaías diz no versículo de número 3: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ninguém deu-lhe importância. Desviávamos dele o rosto, significa que virávamos o rosto para não vê-lo. Não havia nada nele aparente que nos atraísse a ele. João capítulo de número 1, versículo de número 11, o apóstolo João escreve e diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele enfrentou a dor de conviver com uma sociedade que lhe odiou, de conviver com uma sociedade que o rejeitou. E isto foi por minha causa, por tua causa. A segunda dor que Isaías descreve que Jesus sofreu foi a dor da traição. O Salmo de número 55, versículo 12 e 14, o salmista diz assim: não é o meu inimigo que me trai, nem o meu desafeto que me persegue, mas tu, meu irmão, que comigo subia à casa de Deus. Jesus não foi traído pelos romanos, seus inimigos políticos. Jesus não foi traído pelos gregos, seus inimigos ideológicos. Jesus não foi traído pelos samaritanos, seus inimigos religiosos. Jesus foi traído pelo seu próprio povo. E ele não foi traído por um judeu qualquer, foi traído por um apóstolo. Ele diz: aquele que comigo mete a mão no prato, aquele que me ajuda a servir os demais. No outro texto ele diz: aquele a quem eu der o bocado molhado, esse há de me trair. Judas, o Iscariotes, não era apenas apóstolo de Jesus, ele era um homem que exercia um cargo de confiança no ministério do Mestre. João capítulo 12, versículo 4 revela para nós que Judas cuidava da bolsa administrativa do ministério de Jesus. Mas, mais do que isto, Judas era parente do Mestre. A palavra Judas é uma variante grega do hebraico Judá, o que indica que Judas era da mesma tribo do Mestre. A palavra Iscariotes significa nascido em Quiriote. Quiriote era uma cidade da tribo de Judá, conforme o livro de Josué, capítulo 15, versículo 25. Judas era parente do Mestre e o traiu. E o traiu com um beijo, vendeu-lhe pelo preço que se vendia um escravo. Assim era a percepção de Judas acerca de Jesus.
Mas o texto diz que tudo isso se deu para que se cumprisse a profecia. Ele estava cumprindo todo o propósito do Pai para salvar a nossa alma da condenação eterna. Mais do que a dor da rejeição, mais do que a dor da traição, ele sofreu a dor do abandono. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 27, e com ele os seus discípulos, e os soldados chegam para prendê-lo. Os soldados perguntam: és tu Jesus, o Nazareno? Jesus se apresenta diante dos apóstolos, à frente dos apóstolos, e diz: é a mim que buscais. Isto revela zelo. Ele tira os apóstolos de cena. Quando Pedro agride o servo do sumo sacerdote, Jesus vai lá e cura a orelha de Malco. Jesus não estava apenas salvando o ministério de Malco, estava salvando o pescoço de Pedro. Pedro seria preso e executado por ter agredido um oficial do templo. Entretanto, o Pedro de quem Jesus salvou o pescoço, lhe negou 3 vezes. Não sei quem ele é, não o conheço, já disse que não sei. Quando o galo canta, Lucas descreve que Jesus apenas olhou para Pedro, e é quando o olhar do Salvador se encontra com o olhar do pescador, que o pescador sai para chorar, porque descobre que tropeçou com aquele que jamais lhe abandonara. Marcos foge enrolado num lençol. Marcos foi para o Monte das Oliveiras e levou um lençol, gente. Fugiu quando Jesus foi preso. Onde estavam os demais? Onde estava Tiago, filho de Alfeu? Onde estava Tiago, filho de Zebedeu? Pedro fugiu depois de negá-lo. Onde estavam os demais? Apenas João acompanha. Se cumpre a profecia de Zacarias no capítulo 13, versículo 7. Profecia que Jesus repete, que Jesus menciona em Mateus capítulo 26, no versículo de número 56: fere o pastor e serão dispersadas as ovelhas. Jesus ficou só. Ele precisou lidar com a dor do abandono. Ainda assim não te abandonou, ainda assim não te desprezou. Quer saber por quê? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Alguém me disse um dia: eu preciso de uma prova do amor de Deus. E eu disse: a cruz. Nada pode provar mais amor do que a cruz. Além da dor social da rejeição ou da rejeição social, além da dor da traição e da dor do abandono, Jesus sofreu a dor da calúnia. Lhe acusaram de ter feito aquilo que ele jamais faria.
A Bíblia diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 59, que subornaram testemunhas para declararem que ouviram-no profanando o templo. Vituperar o templo era uma blasfêmia imperdoável e a sentença era definitivamente a morte. O que é interessante é que Pedro lá na frente escreve na primeira epístola, capítulo 2, versículo 21, e diz que ele, quando injuriado, não injuriava, quando caluniado, não caluniava, entregava-se àquele que julga retamente. Ele enfrentou a dor da calúnia sem se defender, enfrentou a dor da calúnia sem esbravejar, enfrentou a dor da calúnia sem atacar, tudo isso por amor. Além da dor da calúnia, ele suportou a dor emocional. Suas emoções entraram em erupção. Chega um momento que Jesus olha para os seus discípulos e diz: a minha alma está angustiada até a morte. Estou sentindo o amargo da morte. A minha alma está angustiada com sentimento de morte. E ele chama 3, os mais próximos, e diz-lhes: vinde comigo orar. E quando ele sai do Monte das Oliveiras e adentra, indo para o Getsemani, o jardim do óleo, a Bíblia diz que ele deixou os 3 e distanciou-se cerca de um tiro de pedra, o que na medida hebraica corresponde a aproximadamente 25 metros. E se prostra em determinado lugar. Só Lucas diz que ele se prostrou e começa a orar e diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Quando ele faz esta oração, a Bíblia diz que ele começou a suar grandes gotas de sangue. A medicina moderna chama esse fenômeno raro de dermatidrose. É quando a angústia, o estresse e a pressão emocional é tão violenta que o coração cresce, começa a bombear sangue com mais força, os vasos sanguíneos elastecem, e elastecem de tal forma que entram em contato com os poros sudoríparos, e em vez de sair suor, sai sangue. Suas emoções estavam em polvorosa, a morte lhe rondava, o inferno lhe pressionava. Havia uma atmosfera de dor e angústia tão violenta que Lucas diz que Pedro, Tiago e João também dormiram de angústia. A razão para os apóstolos terem dormido foi a angústia que cobria o ambiente. Havia trevas sobre o cenário. Ele suportou a dor emocional e suportou a dor física.
visto que a ciência diz que esse processo de hermatidrose causa dores violentas nos músculos, na pele, nos poros. Quando foi preso, Jesus foi levado, e João diz no capítulo 18, versículo 4, que a multidão que veio para prendê-lo veio turbada. Fala de uma multidão em transe, carregada de violência. Certamente lhe empurravam, gritavam. Ele foi preso no calabouço da casa de Anás, o sumo sacerdote. Depois de julgado por Anás e Caifás, por crime contra a religião judaica, ele é enviado a Pilatos, que é o representante de Roma. Pilatos então o envia para Herodes, que é o rei da província. Herodes devolve para Pilatos, e Pilatos autoriza que ele seja torturado. A tortura: o réu era despido das suas vestes, colocado de bruços sobre um tronco, com as costas nuas expostas, 2 algozes, um de cada lado, com um chicote feito de couro de animal curtido. Em todo o chicote, diz o historiador, havia pedaços de chumbo. Na ponta do chicote, pedaços de osso de chifre de carneiro. 40 chicotadas é o que a lei estabelece em Deuteronômio capítulo 25, versículo 23. Quando um algoz batia e puxava o chicote, o outro descia. Não havia tempo para respirar e tomar fôlego. A função do osso de chifre de carneiro era rasgar a carne do réu, e quando o chicote era puxado, vinha trazendo tiras de carne viva. O historiador diz que raramente o réu saía vivo da sala de tortura, mas quando saía, os seus membros internos e artérias estavam expostos. E Isaías diz: ele, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. O seu silêncio era por nossa causa. O cordeiro estava sendo esmagado para que nós fôssemos salvos. Não bastasse a dor da tortura, cravam na sua fronte uma coroa de espinhos. E ainda pegam um pau cilíndrico, uma cana de medir, e batem na coroa para cravar os espinhos e declará-lo o rei dos judeus. Sai Jesus nas ruas de Jerusalém, provoca seu vizinho assim, fala com ele, levando a cruz que era tua. Ele sai nas ruas de Jerusalém levando a cruz que era nossa. O seu sangue escorria e marcava a trajetória da via dolorosa. Depois de uma noite de julgamento e de tortura, ele continua caminhando, sofrendo e padecendo a dor moral. Por que a dor moral? Porque ele estava sendo exposto ao mundo como malfeitor. Apenas os perturbadores da paz, os piratas, bandidos daquele tempo eram expostos a tamanho vitupério.
Olha o lugar que Ele se colocou para te tirar do lugar que tu estavas. Olha o lugar que Ele se colocou para nos tirar do lugar para onde íamos. Daí o poeta escrever e dizer: se isto não for amor, o céu não é real. Se isto não for amor, tudo perde o valor. A maior prova de amor já demonstrada no universo é o próprio Deus se fazer homem para salvar os homens de se tornarem demônios. Ele suporta a dor da calúnia, a dor da exposição, é esbofeteado na face, cuspido no rosto, e não reclama, não se defende. Sobe o Monte Caveira, arrastando a cruz que nossa deveria ser. Quando chega sobre o monte e a cruz é jogada, ele é lançado sobre ela, seus braços estirados, os cravos lhes traspassam os pulsos. Depois de o cravo entrar na madeira, atravessando-lhe a cana do braço, o cravo ainda foi virado para que ele, ao agonizar, não despencasse da cruz. O outro braço foi puxado, e há um historiador que diz que não conseguiram alcançar o ponto de crucificação, e estenderam-lhe o braço a ponto de causar uma distensão, mas lhe cravaram no madeiro. Seus pés foram crucificados dobrados, para que ele não pudesse firmar-se nas pernas e aliviar a dor. Está o Filho de Deus estendido no alto da cruz. Sabe o que é interessante? O Monte Calvário, ao contrário do que alguns pensam, não era distante de Jerusalém, ficava na entrada principal de Jerusalém. Para quê? Para servir de lição para aqueles que chegavam na cidade, do tipo: quem se levantar contra Roma, é assim que será executado. Então quem entrava e saía de Jerusalém, era a festa da Páscoa, gente. Jerusalém estava movimentada, quem entrava e saía o via na cruz, e quem passava meneava a cabeça, quem via cuspia no chão. E quando ele enxerga tudo isso, a sua palavra: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em dado momento, Jesus enfrenta a pior dor da crucificação, a dor espiritual. A dor espiritual se dá no momento que Deus abandonou Deus. É o momento que os céus se fecham. Quando ele estava por nascer, um anjo veio avisar a Maria. Quando José tenta fugir, um anjo vem para conter a José. Quando Herodes vai matar o menino, um anjo vem para avisar. Quando chega o tempo de voltar ao Egito, um anjo volta e avisa José: volta para o Egito. Quando ele começa o seu ministério no deserto sendo tentado, a Bíblia diz que os anjos lhe serviram. No Getsemane, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para o consolar.
Mas na cruz não veio anjo. Nenhum anjo estava perto na cruz do Calvário. Os apóstolos desapareceram. Os anjos não vêm. O inferno cerca. E o Pai lhe vira as costas. Não dá para contemplar os pecados da humanidade depositados sobre o santo. O Pai não tem condição de enxergar o Filho se tornando réu do pecado que não cometeu. Este é o momento que a videira verdadeira se torna raiz de terra seca. Este é o momento que o leão se faz cordeiro. Esse é o momento que o santo se manifesta pecador, o juiz se fez réu. E sem suportar a solidão espiritual, ele brada: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, por que tu me abandonastes? Foi por nós. Na cruz do Calvário, sozinho, sem ninguém mais para ajudar, e os seus inimigos lhe chacoteiam, riem dele. Alguém chegou a dizer: está chamando por Elias. Vamos aguardar para ver se Elias vem salvá-lo. E ele diz: tenho sede. E alguém bebeu uma bucha em vinho e vinagre e deu-lhe na ponta da lança. Ei, na ponta da lança estava lhe matando a sede ou lhe ferindo? Ele rejeitou. A dor é tão violenta que chega um momento que Jesus apenas diz assim: Pai, está consumado. Eu já disse aos irmãos, esta é a frase mais poderosa da Bíblia. Se toda a Bíblia se tivesse perdido e não se tivesse encontrado livros para formarem o texto canônico e apenas encontrassem a placa dizendo está consumado, seria o bastante para a salvação da humanidade. Por quê? Porque está consumado não é um pedido de ajuda. Está consumado não é um grito de entrega. Está consumado não é um gemido de fraqueza. Está consumido é um grito de gol. Está consumado é um grito de vitória. Está consumado é Jesus dizendo: está concluído, está pago, está resolvido, não há mais dívida. Aleluia! Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A ciência moderna diz que a razão pela qual ele morreu é que a dor foi tão grande, e após 3 horas na cruz, muito provavelmente ele já havia sido atingido por tétano e outras enfermidades correlativas ou correlacionadas. Seu corpo, sem dúvida, estava extremamente febril.
A cruz e a coroa lhe causaram dores de cabeça violentas. No conjunto de dor, diz a ciência, o miocárdio não suportou e rompeu. Traduzindo, o músculo do tamanho do punho fechado de um homem, chamado de coração, devido à dor, explodiu, abriu, partiu. E quando ele morre, o corpo declina na cruz, a cabeça tombou. Ah, Jeová, o Pai, Ele não consegue ficar no trono parado. Salmo 18 declara que Ele se levantou do seu trono e Deus suspira. Salmo 18: das suas narinas sai fogo e das suas entranhas sai fumaça, fogo abrasador. E o salmista diz: e ele chamou um querubim. Os querubins são seres angelicais que ficam em torno do trono de Deus. Basta ler Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4. Ele chama um querubim e ele montou num querubim e partiu, voou pelo universo. O Pai não pode assistir a cena sem reagir. E à medida que o Criador atravessa o universo, a natureza decide que não pode ficar quieta, e o sol faz continência e escurece, nega a sua luz. A terra escureceu. O sol se fechou em continência ao Criador. A terra não pode suportar e estremece, sacode, treme e racha do pé do monte em direção ao templo, e o véu do templo se rasga de alto a baixo. Sabe por que de alto a baixo? Porque é o próprio Deus quem desce para rasgar o véu. O preço foi alto, o preço foi pago, mas o caminho estava aberto. Na cruz do Calvário nós fomos comprados por sangue precioso. Pode dar glória a Deus, louve ao Senhor. Alguém olha para o centurião e pergunta: Senhor, o que aconteceu? E o centurião diz: este homem, na verdade, é o Cristo. Este homem é o Filho de Deus. Ei, ele morreu. Diga comigo: ele morreu. Fala só mais uma vez: ele morreu. O inferno entrou em festa. O Filho de Deus foi esmagado. O segundo Adão foi derrotado na cruz. O inferno está em movimento. Quando o inferno menos espera, trovões e relâmpagos retumbam nos abismos mais profundos. Para a festa para saber o que está acontecendo. E os passos do homem das mãos furadas começa a ser ouvido. E ele entra pelas veredas da eternidade. E quando chega diante do tentador, Satanás não entende. Mas eu te esmaguei na cruz.
eu acabei de te matar lá, não tem explicação. O cordeiro morto desde a fundação do mundo diz: tem explicação sim. Você é a serpente, eu sou a semente da mulher, e eu vim esmagar a tua cabeça. Só quem pode dar glória, só quem pode louvar, só quem pode glorificar o Rei. Oh, aleluia! Jesus esmaga a cabeça de Satanás, e Paulo escreve e diz que Jesus chamou as potestades, os principados, os dominadores, e disse agora em fileira. Paulo diz que, Colossenses 2,14, que Jesus expôs os principados e dominadores. Vou explicar. Sempre que um rei era derrotado, sempre que um exército era vencido, o exército tinha que se enfileirar em posição de guerra e marchar, declarando: fulano é o nosso rei, fulano é o nosso rei. Quando Jesus chega no inferno e diz: eu venci, os demônios têm que marchar e declarar: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, para a terra ele está morto, mas para o inferno ele estava vivo. E ao terceiro dia, diga comigo, ele morreu. Mais uma vez, ele morreu. Só mais uma vez, ele morreu. Ao terceiro dia, o anjo do Senhor chega, João capítulo 20, com a aparência de um relâmpago, e o anjo empurra a pedra que fechava o sepulcro. E o negócio é tão poderoso que a Bíblia diz que o anjo empurrou a pedra e ficou em pé em cima dela. E ele se levanta. Quando ele se levanta, ele declara: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. É vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ei, Jesus está vivo. Fica de pé, por favor. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele morreu, mas vive. Ele morreu, mas vive. É por isso que os anjos o adoram, os querubins o adoram, os serafins o adoram, toda a criação o adora. Ei, é por isso que Satanás não te toca,
porque os ateus duvidam que ele esteja vivo, os céticos questionam a sua vida e o seu reino, os materialistas entendem que tudo acabou, mas Satanás sabe, e os demônios sabem, que Jesus Cristo está vivo, e Ele vive pelos séculos dos séculos, Ele vive pelos séculos dos séculos, Ele vive pelos séculos dos séculos, Ele vive para sempre, e reina, aleluia, e intercede por mim e por você. Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho e diz para ele assim: ele vive, ele está vivo. E porque ele vive, o nosso coração queima. Porque ele vive, nós temos esperança. Porque ele vive, nós cremos em milagres. Porque ele vive, Satanás e o inferno é o império vencido. Porque ele vive, nós cremos que ele vai voltar. Porque ele vive, nós temos esperança da glória. Porque ele vive, nós o adoramos. Porque ele vive, nós o celebramos. Porque ele vive, nós o aplaudimos. Porque ele vive, nós o adoramos. Porque ele vive, nós pulamos em seu nome. Porque ele vive, nós vibramos em seu nome. Porque ele vive, nós nos reunimos em seu nome. Porque ele vive, nós cantamos ao seu nome. Porque ele vive, a igreja está cheia do Espírito de Deus. Ele morreu, mas vive.